Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para a cidade de Chapadinha, no Maranhão, né? As pessoas que vivem nessa cidade. Nessa cidade não tinha o evangelho, não tinha a igreja lá. E recentemente a igreja chegou em Chapadinha do Maranhão e muitas pessoas estão sendo batizadas lá. Formou-se já 2 ramos, né? 2 locais diferentes de reunião aí nessa cidade. Então é um trabalho magnífico. E eu vou tentar colocar aqui no final do vídeo aqui que eu compartilhar com vocês, do estudo de hoje, o testemunho da Maria Mercedes, que ela tem uma irmã, que é a irmã Edith, né, que mora em Chapadinha do Maranhão, e ainda não tinha o evangelho lá. E ela vai contar o testemunho dela, como que o evangelho chegou até a irmã dela, tá bom? Então, no final aqui da mensagem, eu vou tentar colocar esse vídeo aqui para nós, o testemunho da Maria Mercedes. Já de antemão, agradeço o testemunho da irmã, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo diário aqui. Vou compartilhar hoje com vocês aqui Romanos capítulo 14. O versículo 1 diz assim, Paulo, né? Ele escreveu: Ora, quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o e não em contendas de opiniões. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre quanto àqueles que são enfermos na fé. A palavra enfermo aqui significa fraco, tá bom? Daria para se traduzir como fraco. Então ele fala que aquelas pessoas que são fracas na fé, a gente tem que receber elas, né? Muito bem, e não com contendas de opiniões. Não é por causa que a pessoa não entendeu o evangelho ainda, né? E a gente vai criticar aquela pessoa porque ela está tropeçando em alguns pontos do evangelho, tá bom? Mas ele fala de não receber essas pessoas com contenda, né? De opiniões ali, tá bom? Então ele fala isso. Ao longo do caminho ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Paulo ele fala sobre os fracos na fé nesse capítulo e sobre os fortes na fé. Lá aqui em Romanos capítulo 15, versículo 1, o próprio Paulo ele se coloca como os fortes, né? Ele fala: nós que somos fortes temos que ajudar, né, aqueles que são fracos na fé, né? Colocando aqui, parafraseando o que Paulo disse, tá bom? Então, os fortes na fé aqui é aqueles que têm entendimento do evangelho. Do que se trata esse capítulo aqui, né? O Romanos capítulo 14, o versículo 2, nós lemos o seguinte aqui, né? O que ele fala aqui no versículo 2, aqui. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes, né? O que está acontecendo aqui? Os judeus, eles tinham uma, uma palavra de sabedoria toda diferente, né? Por exemplo, eles não comiam animal que não fosse degolado, né? Que fosse o seu sangue derramado todo na terra. Então, se fosse um animal que já estava morto na floresta, ou um animal que fosse derrubado, batido na cabeça, batido pela cabeça ali, eles não podiam comer, né? E outros tipos de animais também. E aqui a questão também fala de animais que, como ele está mandando a carta aqui para os romanos, né, aos judeus que vivem em Roma, também em Roma era um centro cultural de idolatria. Então, os mercados, né, naquela época, os açougues, não é igual aos açougues de hoje em dia. Os açougues naquela época, quem sustentava os açougues eram os templos pagãos, tá bom? Então, os templos, né, que era sacrificado animais ali, parte daquele sacrifício era dado para aquele que levou o sacrifício. E a pessoa não ia comer toda aquela carne, então ela levava até o açougue e vendia para as pessoas. E aí os judeus, com medo de comer uma carne sacrificada a outros ídolos, eles não comiam a carne, tá bom? E também não sabia de que modo foi morto aquele animal. Então eles se restringiam a comer legumes, né? Ficavam lá comendo cenoura, batata, né? E então esses aqui, Paulo ele chama de fraco na fé, porque na verdade não existe ídolos, né? São pau, pedra, ouro, bronze, né? É tudo imaginação das pessoas. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, que a gente ainda vai estudar, né, esse ano aqui, vai falar mais especificamente sobre isso, né? Que da carne sacrificada aos ídolos, que nada é, que a pessoa podia comer ali, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre lá em Romanos. Mas aqui a questão é essa, né? Que um crê, os que são fortes na fé, crê que de tudo pode se comer. Já os que eram judeus, né?
e se converteram ao evangelho, eles continuaram na mesma tradição, dizendo, isso aqui não pode comer, né? Isso é um escândalo comer isso. Então, Paulo está tratando dessa situação, porque como que pode conviver, né, os mesmos irmãos na mesma igreja ali com essas opiniões diferentes? Então, Paulo ele está trazendo essa questão aqui. No versículo 3, ele diz assim, o que come, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, ele fala que aquele que decidiu, ele está falando o seguinte, o apóstolo Paulo, não é pecado comer as carnes, né, que se estava à disposição ali. E aí ele fala, você que é forte na fé e sabe que não é pecado comer a carne, não despreze aquele irmão que tá comendo só o legume lá, né? Fala, esse aí é fraco na fé, né? Ele só tá lá, eu aqui, ó, comendo um churrasquinho e ele lá, ó, comendo cenoura, batata, ei, é falta de conhecimento mesmo, né? Esse aí. Então, não era para esses que comiam carne criticar os que não comiam. Por outro lado, também acontecia o inverso. Os fracos na fé que não haviam entendido o evangelho, né, e que algumas coisas haviam mudado, né, depois de Cristo, eles também não deveriam criticar aqueles que comiam a carne, né, dizer, lá, é um incrédulo, né, tá comendo carne sacrificada a outros ídolos, né. Então, ele está falando basicamente aqui que nós não devemos ter choques de opiniões, né, condenar um ao outro por conta dessas comidas, né. O apóstolo Paulo é fantástico aqui nessa parte. Tá bom? Ele vai falar mais coisa aqui, ó. Versículo 4, ele diz assim, quem és tu que julga teu servo alheio, ou seja, teu irmão? Para o teu próximo, Senhor está em pé e cai, porém ficará firme, porque é poderoso o Deus para o firmar. Ele está falando que aquele irmão que é fraco, nós não devemos criticar, porque Deus é poderoso para firmar essa pessoa, para ajudar essa pessoa no caminho da fé. Então hoje ela está fraca, mas ao caminhar no evangelho, ela vai se tornar forte também, né? E não é com as suas críticas que ela vai se tornar forte, tá bom? Então ele fala sobre julgar, né? Tu que julga seu irmão. Acho que o versículo 5 também ele fala algo interessante aqui. Mas ele está falando o seguinte aqui, que nós não devemos julgar o nosso irmão, porque isso não cabe a nós. O juiz é Jesus Cristo, então eu não posso me colocar no lugar de Jesus Cristo para julgar as outras pessoas. Eu também vou ser sujeito a ser julgado por Jesus Cristo. Todos nós seremos, tá bom? O versículo 5 aqui diz assim, um faz diferença entre dias e dias, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio entendimento. Ele fala, olha, ele está falando que uns acreditam que faz diferença entre dias e dias, né? Um fala assim, eu vou guardar o sábado. Outro fala, não, todos os dias são sagrados, vou guardar todos os dias são sagrados para mim, né? Então ele fala que não é para haver essa diferença, né? Para ficar um julgando o outro com esses assuntos aqui, né? Uma pergunta, né? Qual é o dia do Senhor? É o sábado ou é o domingo, né? Aqui é uma questão que talvez não esteja tão explícita nas escrituras, mas, né? Veja bem, a igreja atualmente, hoje, tá bom? A igreja atualmente, nós da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós guardamos o domingo como o dia do Senhor, tá bom? O primeiro dia da semana, que é o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós guardamos esse dia. Mas também a nossa própria igreja, ela tem uma igreja lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, também por conta da cultura que eles guardam o dia de sábado, ou seja, na sexta, na verdade, né, no pôr do sol ali. Então, como eles guardam nesse dia, a igreja se reúne no sábado lá. E não tem problema nenhum com isso, né? Não é o dia específico que vai salvar a pessoa, ou a carne que a pessoa come aqui, né? O apóstolo Paulo vai falar claramente sobre isso aqui, né? Que o reino de Deus não é comida, né? Não é isso. E aqui ele está falando a mesma distinção de dias, né? Um faz distinção dos dias, como deveria ser guardado o sábado, o outro fala, não, todos os dias é sagrado, né? E aqui o apóstolo Paulo está falando para eles não discutirem isso, desde o versículo 1, como nós estamos observando aqui. O versículo 6 diz assim, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come.
porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, ele está falando o seguinte, vamos voltar aqui para o exemplo da carne, né? Se aquele que acredita que pode comer a carne, ele vai lá e come a carne e ele dá graças a Deus, né? Ele pede a Deus que abençoe aquela carne, dá graças a Deus por estar comendo aquela carne, né? Mas aquele que não come, ele também está dando graças a Deus pelo legume que ele está comendo, mas também na questão que os dois estão honrando a Deus, porque esse que acredita que não se deve comer a carne, ele faz isso por causa da fé dele, ele está honrando a Deus, né? Mais para baixo aqui nos versículos, o próprio Paulo vai falar que a pessoa indo contra os seus próprios princípios estaria basicamente ofendendo a Deus por causa da consciência dela, né? Então, se ela julga que comer carne é pecado e ela vai lá e come a carne, né? Aí ela estaria ofendendo a Deus porque a crença dela seria de que comer carne é pecado. Aqui a carne é sacrificada a ídolos, né? Conforme o apóstolo Paulo ele vem mencionando, principalmente lá em 1 Coríntios capítulo 8, né? A gente vai estudar lá, vai ficar bem mais explícito isso. Mas que os dois estão tentando agradar a Deus. Essa é a questão aqui, tá bom? Versículos 7, 8 e 9, né? Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque o que vivemos é para o Senhor, e se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morremos, somos do Senhor. Porque para isto também morreu Cristo, ressuscitou, tornando a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor é Senhor de todos aqui, né? O versículo 10 ele diz aqui: mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também que despreza o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele volta novamente à questão, né? Quem é juiz é Cristo, não é eu que tenho que julgar o meu irmão ali, tá bom? Ele traz essa questão aqui. O versículo 14, ele diz assim: eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda, senão para aquela que tem por si imunda. Para este é imunda. Ele está falando, olha, as carnes aqui eu tenho por certo, o apóstolo Paulo, que não são imundas. Nós podemos comer, né? Mas se aquele que considera imundo, então é imundo para a pessoa. Ou seja, ela estaria ofendendo a Deus se comesse, porque na consciência dela, ela não está obedecendo o mandamento de Deus. Então ele traz essa questão de novo aqui, né? Vamos aqui finalizando, versículo 15, diz assim, ó: mas se por causa da comida contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua com a tua comida aquele por quem Cristo morreu. Isso é muito forte, né? Ele fala o seguinte, olha, se o que eu como escandaliza o meu irmão, eu estou falando muito de comida aqui, o versículo traz sobre isso, mas eu vou trazer um outro tipo de exemplo aqui. Dançar é pecado, né? Bom, se para você dançar não é pecado, né? E aí o que acontece? O seu irmão que se batizou, que é novo na fé, né? E ele acha que dançar é pecado, aí se ele vê você dançando, ele vai se escandalizar. Ele vai falar, nossa, olha aí, né? A pessoa tá dançando, né? O que é isso? A pessoa pode se escandalizar e sair, né, da igreja porque ela vai se escandalizar. E veja que se a dança vai entristecer o meu irmão, eu não devo dançar, né? Pelo menos não na frente dele, né? É o que o apóstolo Paulo fala. Eu estou embasado aqui, né, baseando-se em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, que fala a mesma coisa a respeito da carne. Se eu comer a carne vai ofender o meu irmão, então eu não como na frente dele. Ou se ele vai vir comer na minha casa, eu não vou oferecer a carne, que para ele é pecado comer aquela carne. Eu não vou ofender o meu irmão. Então, isso está baseado no amor. Não é na questão se carne é pecado ou não. Não é a questão se dançar é pecado ou não. A questão é que eu vou estar ofendendo o meu irmão e posso fazer com que ele saia da fé, né? E Cristo, ele é maior do que tudo isso, né? O versículo aqui, ele é bem forte a respeito disso, que Cristo morreu por essa pessoa. E por causa de carne ou por causa de uma dança, você vai fazer a pessoa se afastar do evangelho? Pensa um pouquinho sobre isso, né? É o que diz o versículo 15, né? Vou até ler de novo aqui, ó.
Mas se por causa da comida contrista o seu irmão, já não anda conforme o amor, né? Eu devo amar o meu irmão, não procurar entristecer ele. Não destrua com a tua comida aquele por quem Cristo morreu, né? Isso é bem forte aqui. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja que a gente não pode, mesmo que exista mandamentos, né? A gente não pode entristecer o nosso irmão com aquilo lá, né? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso, né? Não é para nós entristecermos o meu irmão. Eu vou dar um exemplo mais claro aqui, ó. Deixa eu finalizar aqui no versículo 23. O versículo 23, o último versículo aqui, diz assim: Mas aquele que duvida, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é por fé é pecado. Então, aquele que tem dúvida, será que eu estou comendo aqui? Será que eu estou será que eu estou desrespeitando a Deus? E se ele come na dúvida, significa que ele arrisca a própria salvação dele, porque ele duvida daquilo se é verdade ou não e está se arriscando, porque ele não tem o conhecimento, né? Tem esse exemplo aqui. Mas eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para nós, tá bom? Aqui, então, alguns aprendizados aqui para nós, né? Ele fala de aceitarmos as diferenças, né, das opiniões das pessoas, evitar, né, contendas, né, censuras ali, e evitar ofender as pessoas. Agora eu vou dar exemplos práticos, né? Por exemplo, gravata, né? Nós temos como padrão na igreja usar terno, gravata, camisa social. Nós vamos assim dessa maneira, vestido na igreja, né? Eu, por exemplo, eu trabalho numa retífica de motores, né? Quem mexe com motor como mecânico não trabalha ali de gravata, terno, né? É difícil, né? É outro tipo de roupa. Então, eu não ando, né, de gravata para todo lado. Mas no domingo eu uso a roupa no padrão. Eu coloco uma camisa branca, uma gravata. E eu acredito que ao fazer isso eu estou agradando ao Senhor. Mas eu não posso fazer disso que obrigar as outras pessoas a fazer, ou dizer, você não está agradando ao Senhor porque você não está usando gravata. A sua camisa é colorida, né? Então você não tá agradando ao Senhor. Eu não posso fazer isso, porque o reino de Deus não é roupa. Entende isso? O reino de Deus não é roupa. Então esse é um exemplo. O mesmo vale para as mulheres. Uma irmã acaba de se batizar, né? Nem saia ela tem. E mesmo que ela tenha saia, ela prefere ir de calça. Você vai contristar a sua irmã, condenar a sua irmã, porque ela não está usando saia, né, no domingo na igreja? Não, deixa que Deus vai trabalhando no coração dela, e quando ela sentir, né, ela vai lá. Isso aconteceu com a minha esposa, ela não tinha saia, ela não gostava, e inclusive para se batizar, ela falou: olha, eu não vou usar a saia, pode ir de calça? Os missionários falaram: pode, você pode ir de calça. O padrão é esse, de saia, mas você pode ir de calça, né, vestido, o que você quiser. Não, eu vou de calça. Então ela foi, e hoje em dia, né, a minha esposa batizou, ela tinha 15 anos de idade, né? Então, hoje ela tem 40 anos. E hoje em dia, nem calça ela tem. Na verdade, ela só gosta de saia. Ela usa a semana inteira a saia, né? Ela ama a saia. Então, veja que a transformação no coração da pessoa acontece, né? Então, a gente não tem que contristar as pessoas por calça ou coisa assim. O mesmo, né? Eu trouxe uma escritura aqui em Levíticos, capítulo 19, versículo 27, para finalizar aqui a nossa mensagem, eu colocar o testemunho da irmã, tá bom? Aqui fala sobre a barba, né? Será que barba é errado usar barba? Não é, né? Bom, minha opinião pessoal é que as referências que eu tenho de líderes, né? Seriam os apóstolos, né? Os apóstolos e profetas, eles não usam barba, né? E eu acredito que eles fazem isso no sentido de querer agradar a Deus. Mais uma vez trazendo aqui, não é barba que vai te salvar. Se você vê alguém usando barba na igreja, vai falar: tá errado isso aí, porque os apóstolos... Não, para com isso, né? Agora, se você sente no seu coração que se você ir à igreja, você se barbear, você está se apresentando a Cristo de uma maneira melhor, né? Então vai lá e faz dessa maneira. Se aquele achando que fazendo a barba bem aparada, né, ele está adorando a Deus de uma maneira melhor, deixa o irmão fazer a barba do jeito que quiser e vai lá adorar ao Senhor, né? Não vamos
por isso, não é barba que salva, né? Essa é a questão aqui. Eu trouxe até um exemplo aqui em Levítico capítulo 19, versículo 27 e o 28. Diz assim no 27. Não cortais o cabelo arredondado, os cantos do cabelo e da cabeça, nem danifiqueis a ponta da sua barba. O que está dizendo aqui? Olha, a barba é para crescer e ficar pontuda, não é para cortar a ponta da barba. E o cabelo também não é para cortar arredondado, né? Por que que em Levítico está falando sobre isso? É porque na época aqui existia os outros sacerdotes de outros deuses e eles usavam como método ali a barba deles cortada e eles arredondavam na ponta. Então, para que os sacerdotes de Deus, o povo de Deus, não utilizasse de moda de ficar igual aos outros sacerdotes, então Deus mandava ali, no caso Levítico aqui, né, no livro de Levítico, fala que a barba não deveria ser aparada, né, deveria ficar uma ponta. Tá bom? Diferente de seguir a moda, né? A moda dos outros era cortar o cabelo arredondado. Então o Senhor falou, não corta desse jeito, não para vocês ser parecido com o mundo. Outra coisa que sobre tatuagem, né? O versículo 28 diz assim, ó. Pelos mortos não façais incisões. Incisões é marcar a pele, né? Queimar como se marca um boi, né? E se o ferro ele tem um desenho, vai ser uma tatuagem que fica na pessoa, né? Ele fala, não fazer incisões pelos mortos, né? Na vossa carne, mas nem fazeis marcas algumas sobre vós. Né? Então ele é bem claro, eu sou o Senhor. Não fazer marca alguma, tatuagem ou coisa assim. Por quê? Porque na época a tatuagem ali significava também um culto a outros deuses. Então, se ele, por exemplo, fizesse a marca, né, de uma serpente, né, ele estava adorando o deus serpente e assim por diante, né? Israel não poderia adorar outros deuses ou imagens, não era para fazer imagem de escultura. Então, se a pessoa desenhasse ali, ele estava seguindo a moda e ser confundido ali com alguém que adorava outros deuses. Então, o Senhor falava para não fazer, né? Então, hoje em dia é mais por estética, né? As pessoas fazem por estética, não questão de adorar outros deuses. Tem sim algumas tatuagens que dá referência a adorar outros tipos de deuses ou coisas assim, tá bom? Mas são coisas diferentes na época de hoje, tá bom? Eu também acredito que o meu corpo é igual ao templo, né? Eu não vou pinchar o templo ou fazer um desenho lá no templo, na parede do templo. Então, eu não vou pôr tatuagem. Mas outras pessoas já não vê problema com isso. E nós não devemos criticar outras pessoas porque fizeram ou porque entraram para o evangelho e já tem tatuagem, tá bom? O mesmo caso se aplica aqui. Espero que essa mensagem possa ter nos ajudado, né? O foco dessa mensagem é o amor ao próximo. Esse é o principal. E que o evangelho de Cristo, o reino de Deus, ele é mais do que tatuagem, ele é mais do que cabelo, ele é mais do que qualquer uma dessas coisas, melhor, mais do que carne, bebida, maior do que tudo isso. Esse é o ponto, o amor, né? Ter amor pelas pessoas. Esse que é o ponto nessa mensagem, tá bom? Vou tentar colocar aqui a mensagem da Maria Mercedes para nós ouvirmos, tá bom? O testemunho dela. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Bom dia, meu nome é Maria Mercedes, sou de Chapadinha, Maranhão. Vim morar em São Paulo a trabalho. Foi quando conheci os missionários. Eles começaram me ensinando o Evangelho e assim me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo. E esse Evangelho tem me proporcionado muitas bênçãos. E eu sempre desejei que a minha família também recebesse as bênçãos que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona. Foi quando os missionários começaram a ensinar online, na época da pandemia, e eu apresentei minha irmã para os missionários, a Edith, que mora lá em Chapadinha. E ela aceitou o batismo de todo o coração. Ela aceitou o batismo sem nenhuma relutância. Só que como lá não tinha igreja, também não tinha como ela se batizasse. Foi só quando foi um membro da igreja lá em Chapadinha, o presidente da missão autorizou que ele realizasse o batismo da Edith. Ela ficou 1 ano sem a igreja. Ela ficou em casa estudando as escrituras, participando das aulas do Vem Segue-me online, fazendo suas orações. E assim ela se tornou
ela se fortaleceu espiritualmente e se tornou uma membro fiel. Quando completou um ano, a primeira dupla de missionário chegou em Chapadinha e ela foi um apoio muito importante para os missionários e os missionários foi uma bênção na vida dela. Os missionários começou ensinando muitas pessoas, fazendo muitos batismos e quando dava no domingo, os missionários saía de casa em casa, abençoando o sacramento e compartilhando com as famílias. Só que chegou um dia que tinha muito membro já, e os missionários não conseguiam mais ir na casa de todas as famílias. Foi quando a prefeita da cidade doou uma escola para que os missionários realizassem as reuniões sacramentais e se reunissem com os membros. E hoje lá, menos de um ano, tem 2 grupos da igreja, tem 2 duplas de missionário e o presidente da missão também já fez uma visita lá e eu estou muito feliz. Hoje não sou mais só eu, membro da igreja, na minha família, além da minha irmã, também se batizou um filho dela. E muitas pessoas lá em Chapadinha também estão recebendo as bênçãos do Evangelho em suas vidas. E quando eu for lá, também eu vou poder me reunir com as pessoas, participar do sacramento. Isso me traz muita alegria. E eu sei que tudo isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo e o Pai Celestial vivem. Eu sei que Ele nos ama. E esse é seu Evangelho e sua obra aqui na terra. Esse é o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.